A paz do Senhor, Santa Eleita de Cristo. Mais uma vez venho partilhar a palavra com a Santa Eleita e hoje trago um tema muito profundo e esse tema que eu trago para a Santa Eleita, vamos debruçar sobre a fé que move o coração de Cristo. A fé que move o coração de Cristo. Ora, deixa poder fazer uma abordagem para que nós possamos entender, na verdade, o tema que eu trago. Falar de fé é falar de certeza daquilo que você espera e da prova que você não vê. Ou seja, falar de fé, falar de algo que eu não possuo, mas tenho esperança, na verdade, de que este algo chegará para mim, por mais que eu não possa ver. Em palavras miúdas, ou resumindo, eu poderia dizer que a fé é loucura. Por que loucura? Porque é algo que ainda não está nas tuas mãos, mas você está à espera e você crê mesmo não vendo. Não é? E eu trago esta palavra no sentido de poder trazer uma reflexão no meio dos amados em relação ao nosso posicionamento quando questão fé. Quando estamos perante situações em que precisamos aplicar a fé, como tem sido o nosso posicionamento? Por isso eu trago esse tema para a nossa reflexão, a fé que move o coração de Cristo. Sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia, primeiramente no livro de Mateus, o seu capítulo 8, versículo 5 até o seu versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Ou seja, estou no versículo 6. Versículo 7, Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. Eu agradeceria que, enquanto eu faço a leitura, os amados pudessem guardar o versículo 8, o versículo 7 e o versículo 10. Por quê? Porque, na verdade, enquanto eu faço a leitura, há versículos que nós vamos enfatizar mais em relação aos outros. Ora bem, no versículo 7, repetindo, Jesus lhe disse: Eu irei e curarei. No oitavo, centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Nono, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Décimo, ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Eu quero mais uma vez frisar que dentro desse capítulo 8, eu chamei a atenção que nós possamos guardar ou pudéssemos guardar o versículo 7, versículo 8, versículo 10. Por quê? Porque nós, no versículo 7, entendemos que Jesus apresentou a intenção de ir curar esse servo. Mas, na verdade, o centurião de Cafarnaum, dado a condição política que, na verdade, ele apresentara a Jesus, o centurião de Cafarnaum apresenta um cenário em que Jesus, no seu versículo 10, vai dizer que não viu em Israel tamanha fé, tal como neste homem de Cafarnaum. Por quê? Porque, na verdade, esse homem apresenta a Jesus um panorama muito profundo, na qual ele acreditara que tão somente uma palavra
em que Jesus pudesse liberar, o seu servo estaria sarado. Ora, Jesus, diante deste panorama, Jesus vai dizer que não viu tamanha fé em Israel, tal como este homem de Cafarnaum, porque esse homem apresenta a Jesus tão somente uma palavra de tamanha fé. Somente o Senhor liberando uma palavra, o meu servo que está na cama gemendo com dores horríveis, ele vai sarar. E na verdade, se nós terminarmos todo o versículo, nós vamos ver que o seu servo foi sarado. Foi sarado porque através da postura deste centurião de Cafarnaum, que acreditando que independentemente de Jesus não se fazer presente fisicamente, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da perspectiva da sua fé, Jesus tem poder também de curar à distância. E esse homem vai utilizar uma ferramenta que nós hoje estamos a falar, que é a fé, e Jesus vai se maravilhar diante da postura desse centurião de Cafarnaum. Por quê? Porque, na verdade, ele apresentou um panorama que Jesus, acredito que não esperava. Porque, na verdade, a perspectiva de Jesus, se nós vermos no versículo 7, era ir presencialmente para curar aquele servo do centurião de Cafarnaum. Mas, ora, o centurião de Cafarnaum, no versículo 8, vai dizer que tão somente uma palavra liberada por Jesus, o servo dele que estava lá estaria sarado. Qual tem sido a nossa fé diante das circunstâncias em que nós nos encontramos? Qual tem sido a nossa postura diante de Deus para nossas situações? Ora, é verdade que diante de situações na qual nós nos encontramos fragilizados, mas ainda assim esse homem nos apresenta, na verdade, uma ferramenta que ele utiliza, que acredita que não somente a presença de Jesus fisicamente poderia curar, mas sim a sua palavra liberada poderia também curar este seu servo. Que nós possamos ter a postura do centurião de Cafarnaum, na qual somente uma palavra é liberada por Cristo. E eu aqui começo a aprender com este homem que, na verdade, não importa se Jesus não está entre nós fisicamente. O que importa é o que nós vamos liberar sobre a nossa certeza em relação àquilo que nós queremos que Jesus faça. É necessário que nós compreendamos que, na verdade, independentemente de Deus ser espírito e que nós não possamos apalpá-lo fisicamente, mas ele pode sim operar, ele pode sim fazer, e esse homem nos dá essa certeza, que nós possamos todavia tirar aqui, dentro do contexto desta palavra em Mateus 8, a ideia de que esse homem nos traz que Jesus é capaz de fazer, mesmo ele não estando fisicamente. Tudo isso é a base da fé, tudo isso é a base da certeza de que nós confiabilizamos tudo aquilo a quem nós cremos que é Jesus, o Cristo Nazareno. Ora bem, a outra passagem bíblica que eu trago para que nós possamos refletir, para que nós possamos entender o que eu quero trazer de concreto para os amados, é Marcos 5, 27 a 30. Repito, o livro de Marcos, seu capítulo 5, versículo 27 a 30. Estaremos fazendo a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto. Ora, nós estamos a ler o versículo 27 do Marcos 5.
Versículo 28. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes serei curada. 29. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. 30. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou a minha roupa? Mais uma vez de demonstração de fé profunda. Ora bem, a princípio nós falamos do centurião de Cafarnaum, que apresenta a Jesus tamanha fé, que não era necessariamente a presença física de Jesus, mas somente uma palavra liberada por Cristo, o seu servo estaria curado. E aqui nós estamos a falar da mulher de fluxo de sangue, que padecia há 12 anos, liberando tudo quanto ela tinha diante da ciência para que pudesse ser curada. Ora, ela não encontrava solução. Ora bem, tendo Jesus passado por aquela área em que ela se encontrava, ela viu a oportunidade de aplicar a sua fé neste homem chamado Cristo. E nós fizemos a leitura na qual, antes mesmo dessa mulher tocar, ela vai dizer palavra profunda. Eu vou repetir o versículo 27 para que nós possamos entender o que eu estou a dizer. Tendo ouvido a respeito de Jesus, ou seja, esta mulher, quando ouviu sobre a pessoa de Cristo, quem era Cristo, olha o que essa mulher vai fazer. Veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou no manto. 28. Pois pensava, se tão somente tocar as vestes serei curada. Ela não tocou e disse, vou ser curada. Ela disse que tão somente eu tocar nas vestes, ou seja, mais uma demonstração profunda de fé. Fé que move o coração de Cristo. Move por quê? Porque no último trecho, que é no versículo 30, nós vamos ver que Jesus, no meio da multidão, no meio de mil e centenas de pessoas, passando por ele, tocando ele, e barrando por Jesus, Jesus vai indagar-se: quem me tocou? E Jesus aqui não fala tocar no sentido físico, mas Jesus fala no sentido espiritual. Quem me tocou? Quem me chamou a atenção? Quem moveu o meu coração? E se nós acabamos de ler, os amados, sempre que eu faço a leitura, têm a oportunidade de ler todo ele. Se os amados leem todo ele, vão ver que os discípulos depois indagam Jesus: como assim, mestre? Quem te tocou? Se a multidão te aperta. Mas Jesus aqui queria fazer entender aos seus discípulos quem lhe tocou no sentido espiritual. É isso que move Jesus. Essa fé que move Jesus. A fé que move o coração de Cristo é essa. É que na qual nós depositamos tudo nas suas mãos. Ela acreditara, a mulher, antes mesmo de tocar em Jesus, ela dizia que tão somente eu tocar, mas ela não tinha tocado. Ela tão somente se ela tocava, e depois ela tocou. Então, na verdade, a fé é crer antes de fazer ou de ter. Ou seja, nós temos que crer e depois temos que fazer. Ora bem, na verdade, essa mulher nos traz um contexto e uma reflexão, tal como o servo de centurião de Cafarnaum. Eles acreditaram profundamente naquilo que eles não viram, mas que eles acreditavam que se iria se materializar. É necessário que nós tenhamos essa certeza, essa fé diante das situações que nós nos encontramos. Essa mulher encontrava-se debilitada, porque ela tinha hemorragia, e nós sabemos o que a hemorragia causa. A hemorragia vai causar, do ponto de vista da saúde, a hemorragia pode causar anemia, não é? A perda total, todavia, da quantidade sanguínea.
Então, essa mulher, do ponto de vista físico, estava debilitada, mas do ponto de vista da sua fé, da sua certeza, essa mulher estava forte, porque ela acreditava antes mesmo de tocar, porque poderia dar errado. Mas por que não deu errado? Porque essa mulher depositou todos os seus créditos tão somente ao tocar a Jesus. É necessário que nós, quando queremos exercitar nossa fé, que nós possamos exercitá-la de forma profunda. E hoje, estes dois servos que eu acabei de citar aqui, antes mesmo de nós terminarmos, nos trazem, na verdade, uma reflexão de como nós devemos nos posicionar quando o assunto é fé. Quando o assunto é fé, Deus espera de nós uma postura tão somente que possa lhe agradar. E essas duas pessoas nos trazem uma reflexão profunda de como eu e você temos que posicionar-nos quando queremos aplicar nossa fé. A fé não pode ser aplicada, você esperar a coisa, receber a coisa e depois aplicar a fé. A fé tem que ser muito antes de você receber esta coisa. A fé é loucura, é aceitar uma coisa que não vejo, uma coisa que você ainda não possui, mas você acredita que já possui. E a mulher aqui nos traz aqui, na verdade, mais um exemplo, mais uma postura de como eu e você temos que nos posicionar. Por isso é que Jesus vai perguntar aos seus discípulos quem lhe tocou. E os discípulos, não estando dentro da visão, os discípulos vão indagar Jesus. Mas, mestre, se a multidão te barra, está a perguntar quem te tocou. E Jesus queria fazer entender aos seus discípulos que, na verdade, ele estava a tratar de algo espiritual. A fé espiritual, a fé profunda, a fé é necessário que nós possamos exercer a fé de forma espiritual. Aceitar uma coisa que nós não vimos, mas que acreditamos que nós veremos. É preciso que nós tenhamos a postura do centurião e a postura da mulher de fluxo de sangue. Tenho mais um versículo, isto em Daniel, Daniel, no seu capítulo 3, 15 a 23, nós vamos aqui mais uma vez compreender a importância de exercitar a fé, a importância de apresentar tão somente o nosso crédito, a nossa certeza a Cristo, para que nós possamos, na verdade, mover o coração de Cristo. O que move o coração de Cristo, na verdade, a fé que move o coração de Cristo, na verdade, é aquela fé que é aplicada do ponto de vista da visão humana, é chamada de loucura. Ora bem, Daniel 3, 15 até o 23, provavelmente estarei fazendo leitura só até o 17, mas se os amados quiserem avançar com a leitura, agradeceria. Diz assim a palavra do Senhor: pois agora, se estás prontos, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do salteiro, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a esta estátua que fiz, será melhor fazê-lo, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. A quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, rei Nabucodonosor apresenta um cenário de idolatria para 3 jovens que eu já estarei falando sobre eles. 16. Sadraque, primeiro jovem, Mesaque, segundo, Abednego, disseram ao rei o Nabucodonosor: não precisamos responder sobre isto. Esses nomes, deixa fazer menção, foram atribuídos lá mesmo no palácio do rei.
a esses jovens que na verdade apresentam um exemplo para a juventude cristã. 17. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Deixa chamar atenção no 17. Vou repetir novamente porque é muito profundo isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Sadraque, Mesaque, Abdenego e juntamente com Daniel são os jovens que foram, na verdade, levados ao cativo. Este aspecto provavelmente num outro fórum estarei falando, mas aqui eu quero chamar atenção no 17, algo profundo. Nabucodonosor mandou erguer uma estátua na qual todo mundo deveria se voltar a essa estátua. Mas estamos a falar de 3 guerrilheiros, 3 homens fortes, capazes de enfrentar tudo e todos por causa de Cristo. Sadraque, Mesaque e Abdenego renegaram adorar ou se inclinar diante da estátua. E nós acabamos de ler no 15 que o rei dissera que quem não se voltar à estátua tão somente seria lançado na fornalha. Fornalha nós podemos entender como um forno atual, mas na verdade no contexto anterior era mais, tinha maior amplitude, maior largura do que o forno convencional de pão, mas podemos entender como forno. E se os amados, eu convido mais uma vez a ler o Daniel 3 todo ele, vão entender melhor essa história, porque aqui eu estou a falar de forma resumida, e vocês vão ver que, na verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram mesmo lançados à fornalha. Por quê? Por causa da fé que move o coração de Cristo. A fé que move o coração de Cristo é loucura. Diante de uma fornalha em que o rei estava a dizer que quem não se inclinasse diante da estátua seria lançado à fornalha. E outra coisa importante, quando os amados lerem todo o capítulo 3, vão entender que essa fornalha foi aquecida na percentagem do normal. Ou seja, se a fornalha era aquecida 2 vezes, aquela foi aquecida 4 vezes mais. Ou seja, foi aquecida acima do normal que tinha sido aquecida, somente para lançar quem não adorasse a estátua. E uma coisa linda dessa história, esses 3 não adoraram a estátua. Fruto disso foram lançados na fornalha. Mas eu quero novamente ler algo importante que acabei de ler há pouco tempo, no versículo 17 do capítulo 3 ainda. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente, e Ele nos livrará. Ou seja, eles estão a acreditar numa coisa que eles não viram. Ou seja, eles vão ser lançados na fornalha por desacato ao rei, que convertendo ao presidente, e por outra, eles estão a acreditar que dentro do fogo seriam libertados por Deus, ou libertados ou livres por Cristo. Na verdade, mais uma vez, nós aqui estamos a aprender a fé que move o coração de Cristo. A fé é loucura, é acreditar numa coisa que nós não temos, todavia, do ponto de vista da visão humana, a certeza de que realmente estaremos livres ou estaremos alcançando. A fé é depositar aquilo que você não tem certeza de que, na verdade, você vai adquirir, mas é ter certeza profundamente
de que independentemente de não estar visível, independentemente de não estar aí, mas eu tenho certeza que estará. E esses 3 jovens vão nos trazer uma reflexão profunda de que, na verdade, enquanto o rei preocupado com a estátua, que na verdade quem não adorasse podia ser lançado na fornalha, os 3 jovens estavam preocupados com a condição dele, enquanto testemunha de Jeová, enquanto detentores da palavra, enquanto aqueles que todavia não se contaminam diante das iguarias do rei. Ora bem, Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram a fornalha porque são homens de fé, são homens que mostraram a fé que move o coração de Cristo. Moral da história: os jovens foram livres, os jovens foram protegidos dentro da fornalha por causa da fé que eles apresentaram diante de Cristo. É necessário que nós tenhamos fé até nos momentos mais cruciais, até nos momentos mais difíceis. É necessário que nós tenhamos fé. O que Cristo espera de nós é fé. É ter certeza que as coisas vão acontecer. É ter certeza que as coisas vão dar certo. É ter certeza de que, independentemente do cenário ser complexo, independentemente do cenário ser contrário à nossa contramão, nós precisamos prevalecer crendo que Deus é maior, que Deus está acima de qualquer sorte de mal. E esse jovem, mais uma vez, juntamente com o centurião de Cafarnaum, a mulher de fluxo de sangue, nos traz uma lição bem doseada de como deve ser a fé que move o coração de Cristo. Qual é a fé que você tem utilizado para mover o coração de Cristo? Qual é a fé que eu tenho utilizado para mover o coração de Cristo? O que Cristo quer de nós, na verdade, é que nós possamos apresentar-nos, sem dúvida nenhuma, de que Ele é o solucionador dos meus e dos teus problemas, independentemente da situação, independentemente do tamanho do problema. Cristo é capaz, com certeza, de poder dar solução ao teu problema. E esses jovens estavam sujeitos a queimar-se no forno. Não se queimaram por quê? Porque simplesmente por causa desse versículo que eu adorei, e vou voltar novamente a fazer leitura no versículo 17. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará. Ou seja, antes mesmo de ser lançado na fornalha de fogo, eles tinham certeza de que o Deus que eles servem, o Deus que eles acreditam, é capaz sim de lhes livrar. E lhes livrou. Para quem puder acabar de fazer a leitura, é necessário que nós tenhamos certeza do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é capaz de muita coisa, é capaz de nos livrar de muita coisa, é capaz de nos surpreender com muita coisa. Tudo isso dependerá de que forma você tem lhe agradado com a tua fé. Qual é a fé que você tem utilizado? Jesus disse: se tiveres de fé, é capaz de tirar essa montanha para o outro lado. Com fé é possível tudo. E aqui, mais uma vez, nós estamos a aprender com essas 3 pessoas que nós já citamos, esses 3 grupos de pessoas que já citamos: o centurião de Cafarnaum, a mulher de fluxo de sangue e os 3 jovens no reino de Nabucodonosor, todavia apresenta uma fé que move o coração de Cristo, uma fé que chama a atenção de Cristo, uma fé que não, todavia, Deus hesita em operar. Quando a nossa fé mover o coração de Cristo, Deus vai operar. Deus vai operar na tua e na minha vida quando nós tiver a fé que move o seu coração. É necessário que nós possamos utilizar a fé que move o coração de Cristo. E na verdade,
dando continuação do nosso tema lindo, eu quero ir para o livro de Hebreus, no seu capítulo 11, estaremos fazendo leitura no versículo 8 e também no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu deixo aqui fazer, parafrasear. Abraão tinha a sua vida naquela cidade antes mesmo de Deus lhe aparecer. Abraão tinha os seus haveres naquele lugar, tinha a sua família. Mas Deus aparece a Abraão a lhe colocar uma proposta para ir num lugar aonde nem ele mesmo sabia onde ia. Isso é fé que move o coração de Cristo. Aceitar uma condição que você não sabe se vai dormir no relento, se vai enfrentar situações complexas. Você tem a tua casa, tem os teus carros, tem o teu conforto, e Deus te aparece para ir num lugar onde você não sabe onde é, provavelmente é um deserto. Qual é, na verdade, a reflexão que nós possamos tirar daqui de Abraão? E Abraão não hesitou. Na verdade, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado. Será que nós temos obedecido o que Deus quer de nós? Será que nós temos nos posicionado diante daquilo que Deus nos chama a fazer? Será que nós temos depositado a fé que Deus espera de nós? Qual tem sido a tua postura quando Deus te chama para uma empreitada? Qual tem sido o teu e o meu posicionamento quando Deus nos chama para um propósito? Abraão aqui nos dá uma lição de fé profunda. Aceitar uma proposta que Deus sabe aonde ir, que Deus sabe lá como a pessoa estaria. Mas Abraão foi. Abraão não mediu esforço. Abraão foi. E deixa chamar aqui a atenção algo extraordinário sobre a vida de Abraão. Abraão foi intitulado por Deus como pai das nações. Abraão foi intitulado como pai das nações. Abraão foi tão próspero e tão abençoado, e toda a sua geração. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai de José. Ou seja, Abraão, a toda a sua descendência foi próspera. É necessário que nós entendamos que a fé que move o coração de Cristo trará benefício para os nossos descendentes. A fé de Abraão trouxe benefício para Isaac, trouxe benefício para Jacó e trouxe benefício para José e a sua descendência. Qual é a fé que eu e você temos utilizado para poder mover o coração de Cristo? Que nós possamos ter a fé do centurião de Cafarnaum, que nós possamos ter a fé da mulher de fluxo de sangue, que nós possamos ter a fé de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e que nós possamos ter a fé de Abraão, capaz de sair do conforto, da zona de conforto, porque Deus nos mandou sair para ir em um lugar aonde Ele não nos falou onde vai ser, mas que nós deixamos a nossa zona de conforto para ir para um destino incerto, mas é Deus que está nos mandando ir para lá. Que nós tenhamos essa capacidade, que nós tenhamos capacidade de poder abandonar o nosso conforto, o nosso carro, através de Cristo. Que nós possamos ter a capacidade de abandonar a nossa casa através de Cristo. Que nós possamos ter capacidade de abandonar a nossa cidade através de Cristo, para que nós sejamos glorificados por causa da nossa fé. No versículo 17, pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaac para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas.
estava a ponto de oferecer o seu único filho. Mais uma vez, Abraão vai nos brindar com aquilo que Deus, na verdade, espera de nós. Abraão foi lhe pedido o filho como sacrifício. Já sabemos a história que Abraão e Sara tiveram filho na velhice, e o único filho nesse momento, Isaac, pois Ismael era o filho não da promessa, que a história nós sabemos, mas nós aqui entendemos que Abraão mais uma vez nos dá a lição da fé, apresentando Isaac como sacrifício. Quando Abraão pronto a sacrificar Isaac, na verdade Deus coloca um cordeiro aí próximo para que Abraão pudesse sacrificar. Amados, Abraão é um exemplo de fé para que nós possamos tirar e exercitar para mover o coração de Cristo. Que Deus possa nos dar um coração de Abraão capaz de fazer loucura, porque a vontade de Deus prevaleça sobre nós. E eu quero terminar essa abençoada palavra concluindo da seguinte forma, com mais uma vez uma passagem bíblica, ainda em Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Vou repetir: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a nossa vida enquanto cristão tem que ser feito de fé. Tem que ser feito de fé para que Deus, todavia, possa se mover. Para que Deus possa dizer: realmente esse é meu filho, essa é minha filha, a quem eu me comprazo. Deus espera de nós certeza de que Ele é capaz de poder reverter qualquer que seja a condição que eu e você nos encontramos. Não interessa a condição que você se encontre, não interessa a postura em que você se encontra. O que Deus quer de ti simplesmente é certeza de que Ele é capaz de fazer o que você está passando, de inverter o que você está passando. Que Deus possa abençoar você rica e poderosamente. Que Deus possa, todavia, dar solução a qualquer que seja o problema que tu esteja passando. Deus possa nos abençoar rica e poderosamente.